O tempo dos desejos proibidos, impulsionada por uma curiosidade inata, e talvez a influência de uma amiga mais audaciosa, Isadora se aventura para além dos salões e teatros oficiais da elite carioca. Um burburinho sobre uma exposição de artes, recusada nos salões conservadores da Academia de Belas Artes, a intriga, essas obras, consideradas demasiado modernas, ousadas, ou até mesmo escandalosas para a época, estão sendo exibidas em um ateliê alternativo na Lapa Umberto Q. Apesar de efervescente, era visto com certa desconfiança pela aristocracia. Nesse ambiente de fumaça de cachimbo, cheiro de tinta a óleo, e conversas acaloradas sobre arte e liberdade que Isadora o encontra. Caetano, com sua aura de rebeldia, e um olhar que parecia capturar a alma das pessoas, está no centro de uma roda de admiradores, defendendo sua obra menos talvez um retrato vívido da vida nas ruas do Rio. Uma paisagem que desafiava as convenções clássicas. Seus olhos se cruzam, e naquele momento, a distinção entre a nobreza e a boemia parece se desvanecer. Uma atração instantânea e perigosa nasce ali. Em meio a pinceladas de cores vibrantes e ideias revolucionárias, a Pixel entre Isadora e Caetano florescem em encontros secretos, longe dos olhos curiosos da alta sociedade. Eles se encontram em jardins mais afastados, em cinemas que exibiam as primeiras películas, ou em cafés menos frequentados pelos conhecidos do barão. No entanto, o destino, ou a ironia do acaso, está a postos. O barão, um homem de rotinas rígidas e uma reputação impecável, retorna mais cedo do que o esperado de um compromisso na Zona Sul. Seu caminho o leva por uma rua menos movimentada, próximo a um pequeno teatro de variedades que ele jamais imaginaria sua filha frequentar. É ao passar por lá que ele os vê, Isadora e Caetano, em um recanto discreto, trocando um olhar de profunda intimidade, talvez um toque de mão que se demorou mais do que o permitido, ou um sussurro apaixonado que denunciava a natureza de seu relacionamento. A cena é rápida, quase um flash, mas o barão, com sua acuidade e seu orgulho ferido, não tem dúvidas do que presenciou. A imagem de sua filha, a herdeira de seu nome e fortuna, envolvida com um artista boêmio e desocupado, em um lugar tão inadequado, acende uma fúria silenciosa em seu peito. O tempo dos desejos proibidos acaba de se colidir com a realidade brutal de um pai protetor e conservador. Ao retornar à sua opulenta mansão, o barão não confronta Isadora de imediato. Em vez disso, ele se recolhe em seu escritório, um santuário de mogno e livros antigos, onde a fúria se manifesta em uma quietude assustadora. Ele não é um homem de explosões temperamentais, mas de cálculos frios e decisões implacáveis. A primeira emoção é uma mistura de choque e profunda desilusão. Sua filha, a joia de sua linhagem, está se envolvendo com um pária da sociedade, uma afronta pessoal, uma mancha em seu nome. Acima do tudo, vem o pavor do escândalo. Ele vê sua posição social, seus negócios e seu legado ameaçados por um capricho juvenil. A frieza dá lugar a uma determinação férrea. Ele não permitirá que essa paixão destrua tudo o que ele construiu. As ações do barão são calculadas e visam o controle total da situação, sem levantar suspeitas externas. Vigilância aumentada, sem uma palavra. Isadora percebe uma mudança sutil, mas opressora, em sua rotina. Sua dama de companhia, Madame Dubois, antes mais flexível, torna-se uma sombra constante. Seus passeios são restritos, suas correspondências, monitoradas. A mansão, antes um lar, transforma-se em uma prisão dourada. Investigação secreta. Sabra Caetano, o barão, mobiliza seus contatos e sua rede de influência para descobrir tudo sobre o jovem artista. Ele quer conhecer suas origens, seus hábitos, suas fraquezas, com a intenção de desqualificar-lo ou até amica-lo. O planejamento de um casamento apadrinhado em sua mente. A única solução honrosa para Isadora é um casamento rápido. Ele começa a sondar discretamente famílias de seu círculo, procurando um pretendente adequado que possa salvar a reputação de sua filha e a sua própria. O barão não se rebaixaria a uma cena pública. Ele envia um emissário discreto com um convite para Caetano para um encontro em um clube exclusivo que Caetano jamais sonharia em frequentar. A mensagem é clara. O barão quer falar com você, não é um pedido. No encontro, o barão adota uma postura de desdém polido. Ele desvaloriza a arte de Caetano, seu futuro e sua posição social, apresentando a paixão de Isadora como um capricho juvenil. Em seguida, oferece uma quantia considerável em dinheiro para Caetano sumir do Rio, com a promessa de que ele nunca mais procure Isadora. Se a oferta não for aceita,
a polidez dá lugar a uma ameaça fria e calculada. O barão, com sua vasta influência, deixa claro as consequências de uma recusa: dificuldades em conseguir expor sua arte, ostracismo, talvez até impossibilidade de trabalhar na cidade. Ele faz questão de mencionar a fragilidade da reputação de um artista boêmio e como o escândalo poderia arruinar não apenas a filha dele, mas também Caetano. O encontro com o barão não intimida Caetano. Ao contrário, acende uma chama ainda maior de desafio em seu peito. A atmosfera fria e opulenta do escritório do barão, a linguagem da desvalorização e a oferta de dinheiro para silenciar sua paixão, tudo isso serve apenas para fortalecer sua convicção. Caetano, com a dignidade que só um artista verdadeiro pode ter, recusa a proposta do barão. Sua voz pode não ter o tom imponente do barão, mas carrega a força da convicção e da pureza de seus sentimentos. Ele argumenta que o amor de Isadora não é um capricho, e sua própria paixão não pode ser comprada ou vendida. Ele não se importa com a fortuna ou com a posição social. Ele se importa com a arte e com Isadora. Ele deixa claro que não desaparecerá, amará Isadora e lutará por ela, desafiando a autoridade do barão. Ele não tem medo das ameaças veladas do barão, pois acredita que sua arte e seu amor são mais poderosos. No fundo, Caetano sente um desprezo pelo materialismo e pelo vazio que, em sua visão, a alta sociedade representa. O barão, chocado com a audácia do jovem, vê seu plano inicial desmoronar. Aquele garoto que ele considerava insignificante acaba de se tornar um adversário perigoso, e o jogo mudou. Sentindo a vigilância do pai e a ausência de Caetano, Isadora sabe que precisa agir. O silêncio do barão é mais aterrorizante do que qualquer grito, e a falta de notícias de Caetano a consome. Ela precisa saber se ele está bem, se ele ainda a ama. Se ele cedeu à pressão, ela planeja sua fuga com uma audácia que ela mesma não sabia possuir. Aproveitando-se de um grande sarau beneficente que o barão organiza na mansão, Isadora arma seu plano. Enquanto a atenção de todos está voltada para a orquestra e os salões iluminados, ela pede permissão para se recolher alegando um mal-estar. No quarto, com um bilhete habilmente deixado para trás, para simular que estaria apenas dormindo, ela veste um traje mais simples, escuro, e esgueira-se por uma porta de serviço pouco usada, que sabia dar acesso aos fundos da propriedade. Com o coração batendo forte, ela consegue alcançar a rua, onde um fiacre a espera, previamente combinado através de uma antiga lavadeira de confiança da casa, que simpatiza com sua causa. O destino de Isadora é o ateliê de Caetano, na Lapa. Ao chegar ao endereço, a ansiedade se mistura com um fio de esperança. No entanto, o ateliê está às escuras e silencioso. Caetano não está lá. Um frio na espinha percorre Isadora. Ela tenta bater, mas ninguém responde. A decepção a atinge como um raio, mas é rapidamente substituída pelo pânico. Ela ouve passos apressados e vozes se aproximando. Snow-Owls, capangas do barão, mobilizados para vigiar Caetano, que acabam de avistá-la. Isadora se esconde na escuridão de um beco lateral, seu coração martelando no peito, ouvindo os homens vasculharem a área, comentando sobre a ausência do pintor, boêmio, e sobre a ordem de mantê-lo sob vigilância. Ela compreende, naquele instante gelado, que seu pai não estava apenas a vigiando, mas também Caetano, e que a teia de controle estava se fechando sobre eles. Ela consegue escapar por pouco, voltando à mansão tão silenciosamente quanto saiu. Sua alma agora mais atormentada do que nunca. Ela não só falhou em encontrar seu amor, mas descobriu a verdadeira extensão da crueldade e do poder do barão, ao conseguir se esgueirar de volta para seu quarto sem ser detectada. O alívio de Isadora é efêmero, rapidamente substituído por uma onda de desespero gelado. A gaiola fechada, a mansão, com seus luxuosos salões e corredores, parece ainda mais sufocante. As paredes parecem se fechar sobre ela. A tentativa de fuga não só falhou, como revelou a extensão da vigilância do barão. Não é apenas ela que está sob cerco, mas Caetano também. A esperança de um reencontro, que a impulsionou, agora se quebra em 1000 pedaços. A dor da incerteza e do perigo. A maior angústia é a incerteza. Onde está Caetano? Ele está seguro? As ameaças do pai são reais? E o barão não brinca em A imagem dos capangas na Lapa patrulhando reforça o medo de que algo de terrível possa acontecer ao seu amado. A fúria reprimida, sob o desespero. Uma nova emoção começa a borbulhar, uma fúria silenciosa contra seu pai. Ele não é apenas um protetor, mas um tirano, que tenta esmagar seus sentimentos e sua liberdade. Isadora, que sempre foi dócil e obediente, sente uma rebelião crescente em seu íntimo. A experiência da rua, da liberdade momentânea, mesmo que perigosa,
A despertou para uma realidade que ela jamais imaginou. A máscara social. Para o mundo exterior, Isadora precisa manter a fachada. A Belle Époque exigia decoro e perfeição. Ela sabe que não pode demonstrar a angústia que a consome. A partir de agora, cada sorriso, cada palavra, será uma performance. Por trás dos olhos cansados e do semblante pálido, a filha do barão luta uma guerra particular. O retorno à mansão é, para Isadora, o fim de sua inocência. Ela agora entende o custo de seus desejos proibidos e a verdadeira força das barreiras que a separam de Caetano. A luta por seu amor acaba de se tornar muito mais perigosa e solitária, após o retorno frustrado e aterrissador à mansão. Isadora está em um estado de angústia constante. A incerteza sobre o paradeiro de Caetano a consome. Ela sabe que não pode mais confiar apenas em suas próprias evasões. É hora de usar sua inteligência para desvendar o que o pai fez. Ela começa a observar os criados, a escutar conversas sussurradas, a notar pequenas mudanças na rotina da casa. Uma aia mais velha e leal, que viu Isadora crescer e que sempre nutriu um carinho especial por ela. Percebe a aflição da jovem. Movida pela compaixão e pela discrição, essa aia, digamos Dona Beneia Praxima-Sei de Isadora com cautela, é Dona Bene quem, em um momento de solidão, ou em um encontro furtivo, revela a Isadora a verdade arrepiante, a prisão, ou o cerco, imposto. Caetano não estava no ateliê, porque o barão o havia localizado. Ele não o matou, ou o prendeu formalmente, isso causaria um escândalo. Em vez disso, o barão usou sua influência para que Caetano fosse isolado. Talvez ele tenha sido ameaçado com falsas acusações que o levariam à cadeia como vadiagem. Um perigo real para artistas boêmios na época, ou seus fiadores de aluguel foram pressionados, sua venda de quadros foi sabotada, e seu ateliê, monitorado 24 horas por dia por capangas, tornando impossível para ele se mover livremente, ou até mesmo se sustentar. Ele está em uma espécie de prisão invisível, sem acesso a Isadora ou ao mundo exterior, sendo lentamente sufocado. A falsificação da desistência, para que Isadora não suspeitasse de nada. O barão pode ter mandado forjar uma carta de Caetano, cheia de termos vagos sobre sua partida para a Europa, ou sua desistência de um amor impossível. Uma carta que ele faria chegar às mãos de Isadora, através de um meio que parecesse autêntico. Isso seria o golpe final para a jovem, fazendo-a crer que Caetano a abandonou, enquanto ele está preso pelas artimanhas do barão. A revelação de Dona Bene. Talvez ao mencionar a vigilância constante perto do ateliê, ou a súbita desaparição, de Caetano da Lapa, choca Isadora profundamente. A dor da incerteza se transforma em uma revolta fria e determinada. A carta forjada, se houver, agora ganha um significado sombrio. O pai não apenas a aprisiona, mas tenta destruir sua esperança. Isadora compreende que Caetano não a abandonou. Ele está em perigo. A fúria contra o pai se solidifica, e ela se recusa a aceitar seu destino. Inspirada pela rebeldia de Caetano e pela própria situação desesperadora, ela começa a arquitetar um plano ousado, que vai além de uma simples fuga. Ela não quer apenas se encontrar com Caetano, ela quer salvá-lo e talvez fugir com ele. Buscando uma vida onde seus desejos não sejam proibidos, este plano envolverá a busca por aliados. Além de Dona Bene, Isadora precisará de mais ajuda. Talvez o empregado da casa, um amigo de Caetano que não tenha sido intimidado, ou até mesmo alguém influente que discorde das táticas do barão. Desafio aberto ou secreto. O plano pode culminar em um desafio direto à autoridade do barão, ou em uma fuga espetacular que choca a sociedade carioca. O destino da fuga. Para onde eles irão? Para uma nova vida? Longe das pressões da Belle Époque carioca e da influência do barão? A revelação de Dona Bene, a aia de confiança, caiu sobre Isadora como um raio, mas também como um catalisador. Caetano não a abandonara. Ele estava preso pelas artimanhas de seu pai. O barão não o havia jogado em uma masmorra visível, o que causaria alvoroço, mas sim numa prisão invisível e cruel, perfeita para a sutileza nefasta da Belle Époque. Dona Bene explicou, em sussurros apressados no Jardim dos Fundos, que o barão havia usado sua vasta influência. Não havia mais compradores para os quadros de Caetano nos salões respeitáveis, cortando sua fonte de renda. O dono do cortiço onde ficava o ateliê, um homem endividado com o barão, fora pressionado, Caetano estava agora vivendo precariamente, escondido em um quarto minúsculo e úmido na Lapa, sob a constante vigilância dos capangas do barão. Qualquer tentativa de se comunicar com Isadora, ou mesmo de exibir sua arte, resultava em acidentes, tilas rasgadas, materiais roubados, pequenas violências veladas,
que o mantinham aterrorizado e isolado. Era um cerco financeiro e físico, uma lenta asfixia de seu espírito, a dor da traição de seu pai, que forjara até uma carta de despedida de Caetano para ela transmutou-se em uma fúria fria e calculada. Isadora, antes a filha obediente e recatada, despertou para uma nova realidade. Não era apenas seu amor que estava em jogo, mas a vida de Caetano. Mais importante, a liberdade que ela nunca soube que desejava ardentemente. Seu plano começou a tomar forma. Era audacioso, arriscado, mas era a única chance. O primeiro passo seria estabelecer uma comunicação. Ela precisava avisar Caetano, que sabia a verdade, e que não o abandonaria. Se essa narrativa tocou seu coração e despertou sua imaginação, inscreva-se para não perder as próximas aventuras que criaremos. Curta se você se emocionou com o amor proibido de Isadora e Caetano, e comente qual parte da história mais te cativou, ou que outros contos de época você gostaria de explorar. Sua interação é o que nos inspira a continuar sonhando e criando juntos.